Olá, tudo bem? Quero compartilhar com você hoje mais uma gota de esperança, dessa vez em Josué, no capítulo 6, versículos 1 e 2, que assim nos diz: Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois os seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair ou entrar, mas o Senhor disse a Josué: Eu lhe entreguei Jericó, lhe entreguei o seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Esse texto nos diz o seguinte: Deus já tinha estabelecido que Jericó seria do povo de Israel. Mas dois espiões já tinham olhado a cidade, visto que era uma cidade boa e que tinha muitos alimentos, era uma terra boa. Mas tinha um problema: o rei era bravo, os seus guerreiros eram fortes e chegaram até a procurá-los para matá-los, os dois espiões, e eles conseguiram escapar. Eram homens temerosos. E apesar disso, o Senhor Deus mantém firme a palavra de que ele havia entregado aquele povo, aquela cidade, para o povo de Israel. E esse texto vai dizer então para a gente que quando o povo de Israel olha para a cidade junto a Josué, percebe que os portões estão fechados, é uma cidade fortificada e quase que impossível de você acessar. E aos olhos, tudo que se via era impossibilidades. O texto, no versículo 1, diz que os portões estavam muito bem fechados. Ninguém entrava, ninguém saía por ordem do rei, porque eles tinham medo de Israel. E talvez alguns daqueles homens e mulheres de Israel tenham pensado: impossível transpor. Nós não receberemos isso que o Senhor prometeu lá atrás. Está tudo fechado, não faz sentido. A gente não vai conseguir, por nós mesmos, transpor isso. Não dá, não tem jeito. Só que o Senhor Deus prometeu que a cidade seria deles. E assim foi. Deus estabeleceu ordens para que eles marchassem e tocassem trombetas. E o que aconteceu? A cidade pertencendo a Israel. Os muros cedem, caem e o povo toma a cidade, porque Deus tinha prometido. Às vezes, no primeiro olhar, no segundo olhar, no terceiro olhar, a gente olha para aquilo que a gente anseia em Deus e aquilo que Deus prometeu e parece que é impossível de alcançar. É impossível para você. O que o Senhor disse nos evangelhos é que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas obras. E aí a gente lembra de Jesus, que está pregando e de repente ele vê uns homens aparentemente frustrados porque não tiveram um bom dia de pesca. Jesus entra no barco, continua pregando para aquele povo e depois ele diz para aqueles que viriam a ser os seus discípulos, diz a Pedro: lance a rede. E Pedro diz: mestre, fizemos isso a noite toda, não pegamos absolutamente nada. Mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Sabe, o olhar de Pedro, de todos os seus sócios para o mar, nada tinha mudado e parecia que ele continuaria negando peixes. Às vezes o que os nossos olhos veem apontam para impossibilidades, para dificuldades, mas quando Deus estabelece a sua palavra, tudo se cumpre. Pedro lançou a rede e o resultado você sabe, lá em Lucas 5, de 1 a 11, a pesca maravilhosa. Eles mal podiam conseguir levantar as redes, precisaram de ajudas. Lá atrás, em Josué,
Jericó foi tomada porque a palavra de Deus foi obedecida. Muito mais tarde, com os discípulos de Jesus, a pesca foi maravilhosa e essa história ainda chega até mim, até você, porque a palavra de Cristo foi ouvida e cumprida. O que falta para mim e para você, algumas vezes, é apenas confiar no que Deus falou e seguir adiante o projeto de Deus. Não siga pelo que os olhos veem. A fé não diz respeito ao que se vê, mas o que se confia em Deus. Confie. Não olhe as circunstâncias. Confie no poder de Deus. Dia bom para você. Eu sou André Fazendo e essa é mais uma gota de esperança. Lance a sua fé para além do que você vê.